agradecer aí à Casa de Jerônimo Mendonça esta oportunidade de aprendizado e de trabalho. E para começar a nossa reflexão da noite de hoje, o tema que foi proposto se chama Convite ao Bem. Eu até gostaria de aproveitar, já que tem uma câmera ligada aí, eu posso ver as pessoas e tem um microfone aí aberto também, né? Se for possível, eu quero fazer uma pergunta aí, para que quem quiser participar, responda. Quando a gente fala convite ao bem, o que vem na sua cabeça? O que traz? O que isso significa para você? O que é a expressão convite ao bem? O que seria isso para você? Alguém gostaria de dar uma contribuição? Reforma íntima? Quando se fala convite ao bem, o que seria isso? O que você entende como isso? Aramis, Oi? reforma íntima? Reforma íntima. Uhum, isso. Mais alguma contribuição, gente? Mais alguma ideia? Alguém convidou, gente? Vamos fazer o bem? É um convite para praticar o bem. O que seria isso também? Reforma íntima. O que mais poderia ser? Solidariedade para com os nossos semelhantes. E solidariedade para com nossos semelhantes. Mais alguma ideia, gente? Só para a gente começar a desenvolver um raciocínio? Já temos aí. Reforma íntima, solidariedade para com nossos semelhantes. Dar o alimento a quem tem fome, água a quem tem sede. Dar o alimento a quem tem fome, água a quem tem sede. Ouvir aqueles que estão necessitados de um desabafo, de um conselho, uma orientação, faz parte da caridade. Sim, um acolhimento fraterno, né? Isso. Então, olha só, um acolhimento fraterno é um convite ao bem? Se alguém falar, vamos participar de um atendimento fraterno, um acolhimento fraterno, é um convite ao bem. Vamos participar de uma campanha para montarmos cestas básicas para distribuir aos menos favorecidos. É um convite ao bem? Né? Fazer uma tarefa que eu, pessoalmente, acho muito difícil, a nossa árdua tarefa da nossa reforma íntima, né? Da nossa transformação moral. É um convite ao bem? Também. Então, isso são convites ao bem. Assistência material a uma pessoa é convite ao bem? Né? Então, essa expressão convite ao bem vem nos trazer uma série de significados, na realidade, é uma série de oportunidades. Mas, geralmente, quando a gente fala, né, o que é um convite ao bem, a gente geralmente pensa isso, né? É uma assistência aos menos favorecidos, é uma campanha em prol de alguém, é um acolhimento em prol de alguma pessoa, né? É um trabalho que vai edificar alguém. Realmente é isso tudo, né? Mas não é somente isso. Um convite ao bem é tudo aquilo que nos chama ao crescimento, é tudo aquilo que nos chama ao progresso, é tudo aquilo que nos chama ao aperfeiçoamento. Então, a nossa reforma moral é um convite ao bem? Porque vai fazer com que eu progrida. Quando a gente entra numa campanha para arrecadar alimentos, para distribuir cestas básicas, é um convite ao bem também, porque isso me melhora. Os espíritos, através da codificação, nos mostram que trabalho é toda ocupação útil. Então, aquilo que eu fizer que for útil também é um convite ao bem, promove a nossa evolução espiritual. É a lei do trabalho. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá são as leis morais, são as leis de Deus. Né? Na realidade, a lei de Deus é uma só. Né? É a lei do amor, né? Que é a lei de Deus. Mas lá no Livro dos Espíritos tem ali 10 leis, digamos, que são facetas, né? Faces para a gente entender melhor o que é a lei de Deus. Né? Imagina o seguinte, gente, imagina um cubo. Um cubo.
Mas vamos imaginar um cubo de 10 faces. Esse cubo de 10 faces é a lei de Deus. E cada uma dessas faces é o que está lá no livro dos Espíritos. É a lei da adoração, lei do trabalho, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade. Né? Então, aquelas leis que estão lá são faces da lei divina, da lei de Deus, para que a gente possa ter uma noção, né? Para que a gente possa entender o que é a lei de Deus. Porque, na verdade, nós somos em espíritos em evolução, e à medida que o tempo vai passando, nós ficamos mais maduros, né? Nós temos uma maturidade espiritual um pouco maior, vamos conquistando essa maturidade espiritual, e com isso a nossa visão da lei de Deus vai ficando mais profunda. Quando Moisés trouxe a lei de Deus, está lá nos 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás. Então vieram aquelas leis lá, digamos assim, cartilha de bolo, né? Então aquilo veio para dar uma primeira noção. Não tinha condições naquela época das pessoas terem mais informações a aquele respeito. Mas passaram-se mais de 1000 anos, né? Quase 2000 anos, aí chega Jesus. Que Jesus até fala, eu não vim destruir a lei ou os profetas, mas sim cumpri-lo, dar-lhes cumprimento. Então, quando Jesus fala isso, ele estava se referindo à lei de Deus que foi recebida por Moisés através dos 10 mandamentos. Jesus não veio destruir aquela lei, ou abrogá-la, né? Mas dar-lhe um melhor entendimento. Então, Jesus explicou porque as pessoas, quando Jesus encarnou aqui na Terra, segundo o Espírito Emmanuel, elas tinham adquirido, nós que estávamos aqui, né, quando Jesus encarnou, é considerado por Emmanuel a nossa maioridade espiritual. Aí nós podemos entender com uma maior profundidade a lei de Deus. E agora, mais ou menos 2000 anos depois que Jesus esteve aqui, chega o Consolador prometido pelo próprio Jesus, que é o Espiritismo. Então vem trazer mais informações mais profundas que nós já temos capacidade de absorver e aprender essas informações. Mas a lei é a mesma. Então o Espiritismo chega para esclarecer mais os ensinamentos de Jesus. Que Jesus não pôde explicar tudo e falar tudo naquela época. Ele mesmo afirmou isso, né? Ainda tenho muita coisa para lhes dizer, mas não posso fazê-lo agora porque não compreenderíeis. Então era preciso passar algum tempo para que nós, espíritos, tivéssemos um pouco mais de evolução intelectual, evolução moral, para entendermos um pouco melhor a lei de Deus. E aí o próprio Espírito Emmanuel diz que hoje, com a chegada do Espiritismo, nós atingimos a nossa maturidade espiritual. Então veja bem, na época de Moisés, era a nossa infância espiritual, éramos crianças espirituais. Com a encarnação de Jesus, quando Jesus encarnou aqui na Terra, nós atingimos a maioridade espiritual. E agora nós estamos na nossa maturidade, ou seja, temos um pouco mais, né? Temos mais condições de entender mais profundamente a lei de Deus, mas a lei é a mesma. Então, o convite ao bem é muito mais amplo do que fornecer cesta básica, né? O convite ao bem é tudo aquilo que vai nos convidar ao crescimento, ao progresso. Assim, por exemplo, uma leitura edificante, uma palestra. Os nossos professores, lembra lá da época que a gente estudava lá no ensino fundamental, ensino médio? Os nossos professores também são convites ao bem. Exemplo de outras pessoas. Né? E esses convites ao bem, eles são passados para nós, são feitos a nós a maior parte do tempo. Mas, devido a tantas preocupações que nós temos, nós não conseguimos enxergar esses convites ao bem. Consequentemente, nós não o atendemos. E assim a gente fica muito tempo estagnado na nossa evolução espiritual. Se a gente não atende o convite ao bem,
se a gente não percebe que estamos sendo convidados a uma tarefa do bem, uma tarefa de edificação espiritual, e a gente, consequentemente, não atende esses convites. E assim a gente fica estagnado. Então, nós precisamos despertar a nossa sensibilidade para enxergar esses convites de natureza superior. Nós vamos contar aqui uma história que aconteceu nos anos 30. Mas não foi na década lá de 1930, não. Foi antes. Também não foi em 1830 por aí. Foi antes. Foi lá nos anos 30. Né? Eram os anos 30, quando Jesus iniciou a sua vida pública. Jesus passou alguns dias no deserto. E quando Jesus sai do deserto, ele inicia a sua vida pública. E ele se dirige para Jerusalém, para Jericó, e inicia a sua caminhada, né, com os seus ensinamentos ao público. E aí Jesus se dirige para Cafarnaum. Naquela época, geralmente as pessoas se locomoviam a pé ou, no máximo, em lombo de um animal. Né? Então estava lá Jesus se dirigindo para Cafarnaum, e ele chega nas cercanias de Cafarnaum, ou seja, nas praias. E lá nas praias, o que havia nas praias naquela época em Cafarnaum? Certamente não eram banhistas, não era pessoa lá passando o verão lá. As praias eram locais de trabalho. Então, nas praias haviam pescadores. E os pescadores cantavam. Por que os pescadores cantavam? Eles cantavam porque o ofício da pesca, a profissão de pescador naquela época, era muito difícil, era muito perigoso, consumia muita energia. As pessoas tinham que ralar e ralar muito para conseguir pescar. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, e era muito perigoso. Era um trabalho braçal, um trabalho brutal, que demandava muita força, muita energia. Era um trabalho estafante, né? Desgastante. Então eles cantavam para adquirirem mais energia. Aliás, gente, quando a gente canta, nós entramos em vibração. Canto é voz, é vibração. Então, de acordo com a letra da música, nós entramos numa vibração. E dependendo da letra, a gente entra numa vibração um pouco maior, o que nos dá até um pouco mais de ânimo. Que era que os pescadores estavam fazendo lá para se sentirem reenergizados, se sentirem mais animados e aguentar aquele dia de trabalho, né? Então estavam os pescadores por ali, e Jesus se dirige a dois deles. Ele se dirige a Simão e ao seu irmão mais novo, André, que era filho de Jonas. Aí Jesus se dirige a esses dois, né, a Simão e a André, e fala com eles o seguinte: eu estou aqui, em nome de Deus, para convidar vocês a construir o seu reino no coração dos homens. Olha só, o primeiro convite que Jesus faz a Simão e faz a seu irmão André, convidando para construir o reino de Deus no coração dos seres humanos. Ao ouvir isso, Pedro, ele fica meio perplexo, mas o seu irmão mais novo, que era o André, ele já conhecia alguma coisa sobre Jesus e conversa com o Simão e explica para ele que se tratava do Messias, né, que os profetas haviam previsto, né, predito. E aí, quando Jesus se aproxima deles e, ao ouvir essa explicação de André, ambos respondem para Jesus: seja bem-vindo, Jesus. E Jesus faz a pergunta para eles: querem ser meus discípulos? E eles respondem: sim, queremos acompanhá-lo. Então eles largam seus afazeres profissionais, que lhes davam o seu sustento, e passam a seguir Jesus. Atendem ao convite ao bem. Mas Jesus não para por aí. Jesus, ele continua a sua caminhada. Ele sai das praias de Cafarnaum e vai até o centro de Cafarnaum. Cafarnaum, na época, era uma cidade
e tinha bastante comércio, girava muitas mercadorias, era uma cidade que progredia muito, onde circulavam muitas riquezas. E ela circulava muitas riquezas, e havia cobradores de impostos. E Jesus chega ao centro de Cafarnaum. E naquele centro comercial, muito movimentado, muita venda, compra, troca de mercadoria, e havia os cobradores de impostos ali. E um deles era o Levi. Levi estava sentado a uma mesa lá, fazendo a coleta dos impostos, mas o Levi ele estava muito reflexivo, lá no centro de Cafarnaum. Então aquele homem estava fazendo o seu trabalho, mas estava muito reflexivo. Levi havia estudado muito a Torá, havia estudado muito o Velho Testamento. Então ele estava refletindo muito naquilo. Porque o que geralmente os cobradores de impostos faziam naquela época? Eles cobravam o que eles queriam de imposto. Passavam a parte lá, no caso aí do Levi, passava a parte que Herodes exigia, o Herodes recebia aquele dinheiro, passava a parte, ficava com uma parte, e uma outra parte passava para o Império Romano. Mas quem estava lá na ponta, os cobradores de impostos, cobravam o que queriam, de acordo com o que eles achavam que era justo, eles é que decidiam. E parte eles mandavam lá para Herodes, e outra parte ficava para eles, do bolso deles. Então, os cobradores de impostos eram muito ricos e eram mal vistos pela população. Porque naquela época os judeus pagavam muito impostos e não tinham quase retorno nenhum em serviços do governo. Então, era assim que funcionava naquela época. Pagava-se imposto demais e não tinha o retorno. E havia muita corrupção, os cobradores de impostos ficavam com uma parte lá para eles. E o Levi estava pensando naquilo. Se ele havia estudado aquilo que os profetas falavam, se ele havia estudado os 10 mandamentos, não roubarás, não adulterarás, ele estava muito reflexivo com aquilo, com aquelas atitudes. Quando Jesus se aproxima dele e pergunta para Levi, o que fazes? E Levi responde, eu cobro impostos do povo para Herodes. Aí Jesus o convida para fazer a cobrança dos bens do reino de Deus. E Levi imediatamente se diz pronto. E Jesus fala, você está pronto? Estou. Então segue-me. Aí Levi larga imediatamente os seus afazeres lá e passa a seguir Jesus. E assim, gente, o Levi, ele vai se tornar o evangelista Mateus. Conforme nós costumamos a dizer, né, que Mateus era o jornalista da primeira hora, porque ele registrava tudo aquilo que ele observava que Jesus fazia. Então, o Mateus, que era o Levi, né, passou a seguir Jesus e registrar tudo. Então, foi a terceira pessoa que atendeu o convite ao bem. E assim, Jesus vai convidando outras pessoas, convida Tiago, convida João, e Jesus convida, digamos assim, inicialmente, 12 pessoas. 12 pessoas. E elas aceitam o convite ao bem. Então Jesus começa a formar o seu apostolado, começa a dividir o seu trabalho de redenção da humanidade com aquelas pessoas que aceitaram o convite ao bem. Mas não para por aí. Passa muito tempo, algum tempo depois, Jesus não parou. Continuou convidando outras pessoas para que se tornem discípulos, né, que aceitem o convite ao bem. E um desses convites está bem claro lá na parábola do festim das bodas. Eu não sei se lembram, gente. Como que era essa parábola? A gente não vai entrar no mérito dessa parábola, né? A parábola do festim das bodas, o que é? O Senhor, ele envia seus mensageiros, seus servos, seus emissários a todos os caminhos. Ele vai convidar as pessoas para irem para a festa das bodas.
O que é festa? O que isso quer dizer na simbologia do Evangelho? Festa é um lugar que tem alegria. Então, nós entendemos esse convite para a festa das bodas, para que nós possamos participar da alegria do reino dos céus, ou reino de Deus. O que é isso? É nós evoluirmos através do nosso trabalho no bem. E assim, evoluirmos espiritualmente e podermos compartilhar da alegria de servir, da alegria de espíritos superiores. Esse é o significado da parábola do festim das bodas. Então, quando o Senhor manda os seus emissários a fazerem esses convites, muitos não aceitam. Muitos falam, não, eu não vou não, eu vou ficar cuidando aqui dos meus afazeres, eu vou ficar cuidando aqui do meu comércio, eu vou ficar cuidando do meu trabalho, tem muita coisa para fazer aqui. E despreza o convite ao bem. E muitas das vezes a gente recebe o convite para nós cuidarmos da nossa parte espiritual. E a gente prefere cuidar, permanecer cuidando somente da parte material. E é muito importante que nós cuidemos do nosso lado espiritual, porque nós somos espíritos. Estamos atravessando uma experiência temporária aqui na Terra. Então, nós precisamos, sim, cuidar da nossa parte material. É muito importante cuidar da parte material, mas não podemos esquecer a nossa parte espiritual. Porque, senão, a gente vai cuidar, os nossos interesses estarão voltados somente para a parte material, e o que a gente vai desenvolver vai ser a parte material. Aí a gente desencarna, a gente fica com a nossa atenção voltada para a parte material, a gente não vai ter condições psíquicas de ficar no mundo espiritual. Aí nós vamos querer ter o mesmo retorno na parte espiritual, nós vamos querer ter o mesmo retorno que a parte material nos oferece, né, que são as sensações, os prazeres, a gente não vai ter isso. Aí mesmo estando desencarnado, o nosso pensamento estará aqui na Terra, nós estaremos presos aqui na Terra. Nós não conseguiremos enxergar as benesses da vida espiritual. Não poderemos, muitas vezes, né, nem ver os benfeitores espirituais ao nosso lado. Porque o espírito ele vê aquilo que interessa. Né? Se o interesse é material, nós estaremos com a nossa atenção, a nossa visão espiritual voltada para a parte material. Estaremos presos à Terra. Não progrediremos na nossa caminhada espiritual. E nessa parábola do festim das bodas, outros fazem até pior. Outros capturam os servos, torturam os enviados do Senhor, e outros até matam os enviados do Senhor. Não querem de forma alguma se comprometer com a parte espiritual. Preferem cuidar exclusivamente da parte material. Mas, um pouco mais tarde, Jesus ele passa a fazer esse convite ao bem, não mais de forma individual, mas ele convida a todos que estão na Terra, todos nós. Isso está registrado pelo próprio evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, quando Jesus fala uma sentença que é muito conhecida de nós. Jesus faz um convite a todos nós que estamos na Terra, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos, pode completar aí, aliviarei. Né? Ele não diz eu vos curarei, eu vos aliviarei. Então, vamos pensar direitinho. De todos os mais de 8 bilhões de seres que estão encarnados aqui na Terra, quantos de nós que não temos as nossas aflições, ou não tivemos em algum tempo nossas aflições, nossa sobrecarga, quer sobrecarga de trabalho, quer sobrecarga emocional, quer a sobrecarga do estresse? Quantos nós não temos as nossas aflições, as nossas doenças, as nossas dificuldades? Nenhum de nós. Então, quando Jesus faz esse convite, vinde a mim, a todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e vos aliviarei, ele está convidando a todos nós da Terra a aceitarmos um convite ao bem. E muitos de nós não aceitamos. Ele está convidando a humanidade inteira.
E nós estamos aqui com nossas aflições, nossas misérias, mas nós estamos numa colheita obrigatória daquilo que nós semeamos no passado, agora nós estamos colhendo, ao mesmo tempo em que nós estamos fazendo um plantio para colhermos mais tarde. Então, se hoje eu ainda insisto em cuidar exclusivamente da parte material, se eu ainda insisto em praticar o mal, se eu ainda insisto com o egoísmo, se eu ainda insisto com o orgulho, é isso que eu estou plantando. E é isso que eu vou colher daqui a algum tempo, talvez nessa encarnação mesmo. Colher mais misérias, mais doenças para mim, mais dificuldades. Por quê? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Mas não é fácil a gente evoluir, não. Conforme foi proposto aí, né? A nossa transformação moral, né? A nossa reforma íntima, não é fácil, não. Porque, veja bem, hoje nós estamos aqui refletindo sobre valores morais, refletindo sobre os valores que Jesus nos passou, que são, né, aqueles valores que estão em plena harmonia com a lei de Deus. E toda vez que nós nos aproximamos da lei de Deus, nós somos mais felizes. E toda vez que nós nos afastamos da lei de Deus, nós somos mais infelizes. É simples assim. Mas não é fácil. A gente sabe que é simples. Então, veja bem, vamos falar para nós espíritas aqui. Nós viemos na casa espírita, nós assistimos palestra espírita, nós participamos de grupos espíritas de estudo. Então, nesses grupos de estudo, a gente participa, a gente fala, a gente reflete, a gente debate sobre os valores morais. Mas aí, uma vez ou outra, depois que a gente sai dos grupos de estudo, se de repente algo acontece inesperadamente na nossa vida, como é que a gente reage? Normalmente nós reagimos com aquele ímpeto. A gente começa a reagir com violência ou xinga alguém, alguma coisa assim. Depois a gente lembra, opa, eu não devo fazer isso. Mas naquele ímpeto, naquele automatismo, não adiantou praticamente nada. A gente pensou, não está adiantando nada isso que eu estou fazendo ao longo aí de vários tempos, né, de vários anos estudando e refletindo, se de vez em quando acontece isso comigo. Mas o que faz a gente reagir dessa forma, nesse ímpeto, mesmo a gente tendo conhecimento dos valores morais? Por quê? Porque aquilo que acontece automaticamente na gente, que acontece de uma forma automática, que a gente age sem pensar, a gente fala, eu perdi a cabeça, eu agi sem pensar. E por que a gente faz um monte de besteira quando age sem pensar? Comete um monte de erros que a gente sabe que não deveria cometer, a gente age de forma violenta, talvez, né? Age de forma truculenta, outras vezes. Se a gente sabe que a gente não deve fazer isso, é porque aquilo que domina em nós é o que vai sair automaticamente. E o que domina, o que predomina na gente, ainda não são os valores evangélicos. Nós estamos ainda num mundo de expiações e provas. E os valores que dominam na sociedade não são valores evangélicos. Muito pelo contrário. Esses são os valores que predominam em todos nós. Porque nós fazemos parte da sociedade, então está dentro da gente também. Mas eu vou no centro espírita toda semana. Quando eu não vou no centro espírita, eu assisto a palestra online, virtualmente. Toda semana. É bom? É muito bom, mas não é o suficiente. Olha só, vamos fazer um cálculo muito rápido aqui. Se eu vou no centro espírita uma vez por semana, ou seja, a atividade dura geralmente 1 hora, né? Então, se a gente vai uma vez por semana, durante 1 hora por semana, nós ficamos em contato com os valores morais, com os valores evangélicos. Ótimo. Mas, vamos calcular aqui. O dia tem 24 horas. A semana são 7 dias. 24 vezes 7 vai dar 168. Então, uma semana tem 168 horas, das quais eu dedico 1 hora aos valores morais superiores. Então, olha só, 1 hora eu estou me dedicando aos valores morais superiores.
e são advindos do Cristo. Ótimo. Mas o que eu faço nas outras 167 horas? Viu a diferença, gente? Aí eles falam, não, eu vou 2 vezes no centro espírita por semana. Aí durante a semana a gente dedica 2 horas aos valores espirituais e fica 166 horas fazendo outras coisas. São os valores que a gente faz nessas outras horas que vão dominar, que vão predominar dentro da gente. Ah, não, mas essas horas aí... Ah, não, então eu vou 3 vezes no centro espírita por semana. Aí a gente passa a ser chamado de fanático, né? 3 vezes. Mas a gente está procurando ter mais tempo de contato com os valores morais superiores. E mesmo que eu vá 3 vezes por semana, eu vou estar dedicando 3 horas aos valores morais superiores e as outras 165 horas. O que eu estarei fazendo? Ah, mas dessas horas, 8 horas eu vou passar dormindo. Mas o espírito não dorme, ele não tem necessidade de dormir. Quando o corpo físico adormece, o espírito, ele pode sair do seu corpo, se deslocar, se projetar do seu corpo, e para onde que ele vai? Ele vai para regiões espirituais que predominam na gente. Então, se são valores inferiores que predominam na gente, quando a gente dorme, a gente vai estar com esses valores. Ou a gente vai para o botequim, ou vai lá para outras coisas que não são coisas edificantes. É o que está dominando na gente. Por isso que é muito importante. Antes da gente dormir, a gente fazer uma prece sincera. Porque quando a gente está fazendo uma prece sincera, a gente eleva o nosso padrão vibratório. Elevando o nosso padrão vibratório, nós permitimos que o nosso espírito protetor, ou como se chama em várias religiões como anjo da guarda, se aproxime de nós. E o anjo da guarda, nosso espírito protetor, é um espírito de evolução moral maior do que a gente. Então, quando um espírito mais superior aproxima da gente, os espíritos inferiores se afastam. Então, por isso que é importante a gente fazer uma oração, uma prece sincera, antes de dormir, porque a gente vai estar elevando o nosso padrão vibratório e estaremos atraindo companhias mais superiores para nós, para que a gente tenha menos possibilidade de ir nas zonas inferiores, nas zonas umbralinas, durante o estado de sono. É importante também, quando a gente acorda, a gente fazer prece também, pedindo inspiração, para que tomemos as atitudes certas e falemos as palavras corretas quando se fizerem necessárias as nossas reações no dia a dia. Então, isso é muito importante para nós. Então, quando a gente tem a nossa atenção voltada para esses valores, fica mais fácil da gente enxergar o convite ao bem. E como a espiritualidade não dorme, Deus também não dorme, Deus trabalha até hoje, né? Trabalha sempre, como o próprio Jesus falou, né? O meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Então, nós sabemos o que a gente tem que fazer, porque a lei de Deus, gente, ela não está lá circunscrita aos 10 mandamentos de Moisés. Ela não está circunscrita aos ensinamentos de Jesus. Ela não está circunscrita ao que está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras básicas. Não. A lei de Deus, ela está na nossa consciência. Então, tão logo o Espírito foi criado, ele foi criado com a lei de Deus que está na nossa consciência. Se está na nossa consciência, nós somos conscientes, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Ah, mas por que a gente não faz? Em primeiro lugar, porque os valores que imperam dentro de nós, que predominam em nós, não são valores evangélicos, não são valores morais superiores. E outra, nós esquecemos o que está na nossa consciência. Ou quando nós não esquecemos, nós desprezamos o que está na nossa consciência. E é por isso que os espíritos superiores, é por isso que Deus envia a nós, de tempos em tempos, espíritos missionários, para nos fazer relembrar a lei de Deus, que foi o caso de Moisés,
que é o caso de Jesus, que é o caso do Espiritismo, e que é o caso de outros profetas, outros, digamos, líderes de outras religiões, que vêm com essa missão de nos fazer relembrar a lei divina que já está na nossa própria consciência. E o Espiritismo foi assim, nós ainda temos alguns minutinhos, olha só. Sabe como é que surgiu o Espiritismo? O Espiritismo surgiu através de alguns fenômenos paranormais que estavam acontecendo, objetos que se moviam, que faziam barulho. E o Allan Kardec ele foi convidado para testemunhar esses fenômenos que estavam acontecendo, que as pessoas achavam muito curiosos e se divertiam com isso. E Allan Kardec não se interessou, não. Falou, não, é objeto que se move sozinho. Aí não vejo fenômeno nenhum nisso aí, porque com o conhecimento que a gente está tendo hoje em dia da eletricidade, do magnetismo, é perfeitamente a gente poder entender por que um objeto pode se movimentar. Aí, a pessoa fala, não, mas é o seguinte, aqueles objetos, no caso eram umas mesas, né? Aqueles objetos que estão se movendo lá, eles respondem perguntas. Aí Kardec falou, não, peraí, aí é outra questão. Se um objeto vai responder perguntas, até que você me prove que um objeto, uma mesa, ela tenha cérebro para pensar e nervos para sentir, se você não me provar isso, eu considero isso conversa para boi dormir. Claro, gente, um objeto, né, não tem consciência, não vai responder isso para a gente. Mas Allan Kardec foi verificar esses fenômenos, ele descartou aqueles que eram charlatanismo, aquilo que era fraude, ele descartou. E observou que muitos daqueles fenômenos eram autênticos, os objetos realmente respondiam às questões. Mas não podia ser o objeto que estava respondendo, aquilo não passava pelo crivo da razão de Allan Kardec. Aí Allan Kardec perguntou para aquele fenômeno, o que é você? E o próprio fenômeno respondeu, eu sou um espírito. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos, tá, gente? Então, você pergunta para o fenômeno o que você é, e o próprio fenômeno responde, eu sou um espírito. Então, a partir daí, Kardec começou a fazer várias perguntas e obtinha respostas. Mas Kardec não estava interessado nesses fenômenos, não. Ele estava interessado nas respostas que vinham dos espíritos. E aí ele observou que, através daquelas mensagens espirituais, tinha uma filosofia de vida ali, e uma filosofia muito boa. Aí Kardec começou a observar mais. Junto com aquela filosofia, tinha uma moral, tinha um ensino moral muito elevado. Era uma coisa muito boa. E Kardec começou a observar, começou a estudar mais, e ele descobriu que aqueles ensinamentos morais que os espíritos traziam eram os mesmos ensinamentos morais do Cristo. Gente, então olha só. O Espiritismo começou como uma ciência de observação, passou a ser uma filosofia. E depois descobriu que essa filosofia tinha ensinamentos morais, e esse ensino moral era exatamente o mesmo ensinamento moral de Jesus. Aí perguntaram, né? Então, gente, se o que o Espiritismo ensina é a mesma moral de Jesus, qual que é a utilidade do Espiritismo? Para quê? Se já está lá a mesma moral de Jesus, para que serve o Espiritismo? Aliás, quem fez essa pergunta foi o próprio Allan Kardec, está lá na Gênesis, tá? No primeiro capítulo da Gênesis, no capítulo 1, né? No item 56. E os Espíritos falam, né? Quando Kardec pergunta, né? Qual que é a utilidade do ensinamento dos Espíritos, visto que é a mesma coisa dos ensinamentos de Jesus? E ainda perguntou mais, será que o ser humano precisa de outra revelação? O ser humano ele não pode achar dentro de si mesmo aquilo que é necessário para ele bem se conduzir na vida? E os Espíritos respondem, olha a resposta dos Espíritos, eles respondem o seguinte, temos a lei em nossa consciência. No entanto, todos sabem lê-la? Nunca desprezaram seus sábios preceitos? O que fazem da moral do Cristo? Como a praticam aqueles que a ensinam? Então, nós sabemos o que a gente tem que fazer, sim. Muitas das vezes, se a gente observar,
A nossa consciência diz para nós o seguinte, ó, vai para lá, siga esse caminho aqui, esse caminho aqui, vai para lá. E a gente insiste, não, eu vou para cá, né? Não, vai para lá. Mas a gente insiste, eu sei que minha consciência está falando para eu ir para lá, mas eu vou para cá. E isso a gente vê a toda hora nesse planeta de expiações e provas. É um escândalo daqui, é um desvio de dinheiro dali, é um roubo daqui. E olha só, que as pessoas que fazem isso têm consciência, fazem porque querem fazer e sabem que estão fazendo de uma forma equivocada, tanto que faz escondido. Tanto que chama outras pessoas, divide um pouquinho para você, tem um pouquinho de propina para você e para você, para não deixar isso tornar público, porque eu sei que eu estou fazendo errado. Então, entendeu, gente? Uma coisa é a gente saber que aquilo não está correto. E outra coisa é a gente fazer aquilo que a gente sabe que não está correto. A gente sabe, porque está na nossa consciência. E o objetivo do Espiritismo... E aí, gente, quando os Espíritos falavam, né, como é que a gente... muitos nós não sabemos ler a nossa consciência, nós desprezamos a nossa consciência, nós desprezamos essa moral toda que já está na nossa própria consciência. E aqueles que ensinam a moral do Cristo, como que eles a praticam? Eles falam uma coisa, fazem outra. Então, é a nossa responsabilidade daquilo que a gente faz para transmitir os ensinos e o que a gente, como que a gente pratica as coisas do dia a dia. Porque o exemplo, ele arrasta. A palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta e nós somos observados o tempo inteiro. Então, nós precisamos vivenciar aquilo que a gente pratica nos grupos de estudos, aquilo que a gente aprende nas palestras, aquilo que a gente aprende nos livros doutrinários. Nós precisamos praticar, nos incluir. Aquilo não é para o outro, não. É para nós. Isso está dentro da gente mesmo, porque muitas das vezes a gente assiste, às vezes vai no centro espírita, assiste uma palestra desses oradores famosos, a gente fala, nossa, que palestra boa! Fulano fez uma palestra excelente. Fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir. Beltrano tinha que estar aqui para ouvir isso, mas a gente não se inclui. Mas está sendo falado para nós. Aquilo que Jesus falou há 2000 anos, quando ele encarnou, ele não falou só para os discípulos, não falou só para as pessoas daquela época, não. Falou para nós, porque Jesus não estava falando para a matéria, Jesus fala para o Espírito, e o Espírito é imortal. Daí, as palavras de Jesus serem palavras de vida eterna. Jesus está falando para nós, é para o Espírito. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento da luz espírita para entender os ensinamentos de Jesus. E entendendo, a gente precisa praticar. Então, terminando o que está escrito ali na Gênesis, depois que os Espíritos fazem essas indagações para nós, e eles falam, né? Então, para que veio o Espiritismo, se a moral que o Espiritismo ensina é exatamente a mesma de Jesus? Aí fala o seguinte, os Espíritos vêm para aumentar o número daqueles que nos convidam para despertarmos para a importância da lei moral. Então, é mais um. Os Espíritos vieram aqui, mais uma tentativa que Deus, através de Jesus e os Espíritos superiores trouxeram para nós aqui na Terra, é mais uma tentativa de fazer a gente despertar para a importância de praticarmos a lei moral. O próprio Emmanuel, lá naquele livro da Sueli Caldas Schubert, como é que chama? Testemunhos de Chico Xavier. Ela diz o seguinte, que o Emmanuel, ele se considera como um simples pregador de cartazes convidando para a festa do reino. Imagina só, a envergadura desse Espírito Emmanuel, ele se considera, não sou um cartaz que eu estou aqui, ó, colocando um cartaz para convidar para ir lá para a festa do reino, para o festim das bodas, para ir lá para o reino de Deus, para a nossa felicidade, a nossa evolução moral. E a gente despreza os ensinamentos de Emmanuel. Então nós precisamos conhecer as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, as obras espíritas de uma maneira geral. Então esse é o objetivo do Espiritismo. É um convite que está sendo feito a nós. E esse convite, gente, não é somente através do Espiritismo, está aí direto. O próprio Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, ele fala o seguinte, ele recorda mais o ensinamento de Jesus sobre o convite, né? Onde Jesus fala, mas quando
for desconvidado, vai. Entenda esse convite. Vai se aperfeiçoar. Pratique algo bom. Aí o Emmanuel vem explicando para a gente, ele fala que em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina a fonte divina que vai nos fornecer os valores imortais que nós teremos dentro de nós para sempre. É a prática do bem, é fazendo algo de bom, né, uma ocupação útil. E ele fala o seguinte, né, que o homem de reflexão, homem no sentido de ser humano, né, homem e mulher, o homem de reflexão, ele vai observar que todo período infantil é um conjunto de apelos ao bem. Então, gente, desde que a gente reencarnou aqui na Terra, desde a nossa tenra idade, desde a época da nossa infância, nós recebemos um convite ao bem, já no período da infância. Né? São convites ao bem repletos de doçura. É um pai amoroso, uma mãe amorosa, que recebe o filho, que quer encaminhar o filho para coisas boas. E esse convite, ele é repetido anos a fio, né, através dos amorosos pais. O Emmanuel fala, através dos mentores escolares, ele nem usa a palavra professor, né? Os mentores escolares. Aí a gente fica pensando, né? Nós temos professores que nos inspiraram. Muitas das vezes nós somos influenciados na profissão que a gente escolheu pelos professores que nos inspiraram, mas não simplesmente pelo que eles falaram, mas pela conduta de determinado professor. Então, muitos escolhemos a nossa profissão por causa da conduta daquele professor, mesmo por causa da fala dele, mas principalmente pela conduta de como tratar os alunos e como se lidar em diversas situações. Um outro convite ao bem que o Emmanuel fala é uma leitura salutar. É um sentimento religioso, não precisa ser só do espiritismo, não, porque cada religião fala a linguagem que aquela pessoa é capaz de entender. O Emmanuel fala, através dos amigos comuns. Então, na nossa amizade por dia a dia, às vezes a pessoa nem fala nada, não convida nada, mas é um convite ao bem, os atos, atitudes da própria pessoa. A gente já tem uns minutinhos, eu vou pedir licença, gente, para dar um exemplo pessoal, tá? A gente geralmente não faz isso em palestras, em reuniões públicas, não. Mas, como eu estou me sentindo de casa, eu vou falar. Então, através de amigos comuns, a gente recebe esses convites ao bem. Vou contar o que aconteceu comigo quando eu era muito jovem, já tem muitos anos isso. Eu estava lá no ensino fundamental. Então mudamos para um colégio novo, um ensino fundamental, e esse colégio tinha uma aula que não tinha na outra escola que eu estudava, era aula de educação física. Aí eu fui lá para a primeira aula de educação física. Terminaram as aulas teóricas, né? Aí a gente foi para a nossa aula de educação física. Eu fui todo entusiasmado. Aí a gente tinha um uniforme para a prática da educação física. Então, fomos lá para o vestiário, tinha o vestiário feminino, o vestiário masculino, separados, evidentemente. Eu fui lá para o vestiário para trocar de roupa, tirar o uniforme escolar e colocar a roupa para a gente ir para a aula de educação física. Aí eu todo entusiasmado, vou lá, tiro a camisa, tiro a roupa rapidamente, visto a outra roupa esportiva, aí já, menos de 2 minutos, eu já estou pronto, em pé, pronto para sair, para ir lá para a aula. Aí eu olho para o lado, vejo meu colega de classe. Ele estava lá, ainda, tirando a camisa, ajeitando a camisa, dobrando, colocando em cima do banco. Tirando a calça, ajeitando, colocando em cima do banco. Eu olhei para lá, estava tudo organizadinho. Olho para minha roupa, está tudo lá muvucado. Aí eu me lembro imediatamente como que eu deixei a cama do meu quarto, quando eu saí tudo bagunçado. Aí eu olhando aquilo, foi uma aula de como a gente deve organizar as coisas da gente. Nunca mais esqueci, até hoje. Aí passei a fazer esse tipo de coisa. Então, veja só, gente, através dos amigos comuns, a gente aprende inúmeras coisas. Então, queridos amigos, que a gente possa ter isso em nós,
né? A gente observar esses inúmeros convites ao bem que a vida vai fazendo para nós. E que aproveitemos esses convites ao bem, porque é para a nossa evolução, é para a nossa melhora íntima. E, consequentemente, a partir do momento que eu me melhoro um pouco, não preciso melhorar muito, de repente, mas melhora um pouco, o outro lá melhora um pouco, o outro melhora um pouco também. Se eu me melhorar, algum outro também se melhorar, a sociedade vai se melhorar. Então, esse é o objetivo. Mas para a gente melhorar e para a sociedade melhorar, nós precisamos aceitar esse convite ao bem. Então, terminando essa nossa reflexão aqui, nós queremos deixar um desafio para você. Depois que você chegar em casa, ou se você estiver assistindo online, desligar aí, o seu aparelho, pense no dia de hoje. Quantos convites ao bem você recebeu? E preste atenção para os próximos dias, quantos convites ao bem você estará recebendo e quantos você vai aceitar. Que Jesus nos abençoe.